Boa noite. Estou aguardando aqui a Cris chegar. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre rituais, contribuições nos processos de despedida e elaboração das perdas. Vamos aguardar a Cris. A Cris está chegando. Ei, Cris. Olá, tudo bem, Eu e você. Genilce? Tudo ótimo, Mais uma muito vez animada. estamos Isso, aqui para a gente trazer com essa missão de falar de um tema assim tão denso, não é, Cris? Mas ao mesmo isso, tempo é um tema que é necessário que falemos sobre ele, não é? sim, sim. E eu vou precisar aí da ajuda de vocês para me sinalizar como é que está o sinal, porque hoje a internet aqui não está colaborando muito. Mas vai ser uma conversa muito gostosa, espero que o sinal colabore aí com a gente, viu, Gê? Não, mas vai colaborar, não é? A turminha também Isso. que tem aí nos acompanhado tem sido muito, elas têm nos prestigiado e têm sido muito legais com a gente, né, Cris? Isso, e eu queria até aproveitar a oportunidade para agradecer os feedbacks, né, que eles estão mandando, cada um de vocês está mandando aí para a gente no privado. É muito importante esse feedback também para a gente ir definindo os temas, né, Gê, que a gente vai trabalhar aqui nas lives. A intenção dessas lives é levar a informação de uma forma simples, que toque Uhum, o coração das pessoas e que isso. venha agregar, né, assim, tanto em termos de conhecimento, quanto de reflexão mesmo sobre esse período que a gente está vivendo, né? Sim. Então, E essa especial foi e uma eu amiga. agradeço o convite. É isso aí. Essa especial foi uma amiga, né? A Vera Mota, uma amiga aí da psicologia também, uma amiga aí para a vida. E a Vera pediu que a gente falasse desse tema em função do que as pessoas têm vivenciado pelas perdas, né? Nesse período de pandemia, em que elas não têm Sim, podido velar os seus entes queridos nessa partida, porque com todo esse protocolo agora que envolve esse momento, né, Cris, de não poder estar presente em função de contaminação, então, e trazendo quanto que isso tem sido prejudicial para muitas pessoas. Então, também o nosso propósito aqui, além de levantarmos reflexões, será colocarmos para as pessoas que é possível, sim, trabalhar um ritual, não é, para elaborar essas perdas sem que seja necessário estar de corpo presente com o ente que partiu, não é? uhum, Porque a uhum, presença dele se manterá nos corações das isso, pessoas, não é sim, isso? É aí que a gente se eterniza, não é? sim. E enquanto houver alguém que lembre da gente, né, Gi, a vida é eterna através dessas pessoas, né, dos nossos descendentes também. Estou aqui mexendo para ver se o sinal melhora. Mas tá Aí vai me bom, dando Cris. notícias, Isso, tá? isso. Bom, então eu queria, vamos nos apresentar, né, Gi? Aham. Pode começar. Posso? Então, eu sou Cristiane Peretti, eu sou psicóloga, eu trabalho com terapia familiar sistêmica já há muito tempo, desde 2001, na verdade. Eu fiz minha formação lá com a Jaqueline Cássia, depois com o Regis Chagas, no Espaço Olon. Eu tive a oportunidade de participar dos congressos com o Dr. Luiz de Boscolo, da Escola de Milão,
e eu trouxe também um pouquinho da fala deles, né, da Escola de Milão aqui a respeito dos rituais, então eu acho importante também contextualizar esse contato que foi tão maravilhoso, né, que agregou tanto também para a minha formação. Tá falhando aí, né, Gê? Cris? Oi. Mas vamos caminhando. E eu sou Genilce, também sou psicóloga, tenho formação também na terapia sistêmica. Também estive lá, né, com a Cris no mesmo evento aí do Boscolo, do Minuto. Oi? Oi, vamos ver. Oi. Voltei? Aí você vai seguindo, Gê. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ah, porque o meu também tá dando falha. Então, espera só que eu tô voltando. E quando eu penso nessa partido, ela... Oi? Deu aí, Cris? Então, você tá voltando. A nossa assessoria avisou que não estava legal. Eu já comecei falando aqui que a gente escolheu começar falando desse tema sobre a questão do sentido da vida, né, Gê? Sim. Então, falar desse... E qual é o sentido da vida, né? Que essa palavra, ela traz para a gente tantos significados, né? O sentido de direção, de propósito. Então, assim, qual é a direção? Eu estando aqui nesta presença hoje, qual é a direção? Qual é o meu propósito com a vida, né? Qual é o significado da vida para mim, das relações que eu estou inserida, das pessoas com qual a gente relaciona, né? Então, a palavra sentido ainda, ela traz Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Vai dando feedback se a gente está sendo escutada aí pra gente, por favor. Porque eu ainda não estou vendo a Genilce, eu não sei se vocês estão me ouvindo, se sou eu que estou sem aparecer aí na live. Ainda não, Gê. E eu tô te vendo aqui. Tá? Aqui o sinal tá difícil. Vamos ver aqui como é que a gente vai seguindo. Jogo de adivinhação. Será que eu saio e volto? Ei, Ju. Eu vou sair, você que chamou a live. Hein? Gê, você que chamou a live, se você sair, a gente vai ter que entrar toda de novo. Ó, tem gente falando que tá ouvindo nós duas. Então, vamos seguindo? Tá. A Ju falou que não tá te ouvindo, Gê. Tem jeito de você mudar, ficar mais perto do sinal? Tá, eu acho que eu vou ter que sair para voltar de novo, então. Oi? Estão falando aqui que você que não está aparecendo, Gê. Ô, gente, desculpa, é um problema técnico que a gente vai ajustando aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vê se você consegue ficar mais próximo do modem ou então põe no seu 4G para ver se melhora. Tá, um minuto. Pensando nessa questão do sentido da vida. Você está um pouco desfocada, mas agora eu consigo te ouvir. Estou muito desfocada. Espera aí, vou voltar. Né? E qual é o sentido que a gente dá para esses imprevistos também? Quando a gente está falando de vida e de morte, a gente está falando dessas incertezas, né?
que a única coisa que a gente tem são as incertezas. Então, a palavra sentido ainda, ela traz também o significado da pessoa que está sentida, né? Que ela está sensível a tudo isso que está acontecendo. E às vezes falar de sensibilidade, a gente entende isso como uma fraqueza. E a Gláucia Tavares, essa semana, publicou um texto lindo, eu não sei se você teve a oportunidade de ler, falando da vulnerabilidade elegante. Não vi não. Fazendo uma diferenciação entre vulnerabilidade e fragilidade, né? Então, que a vulnerabilidade elegante é quando a gente também sabe lidar com as adversidades da vida e com as nossas dificuldades e os nossos limites, até onde a gente pode ir, né? Então, eu comecei aqui, Gê, agora você chegou, tá bonitona, que bom. Vamos ver se a gente permanece. Vamos ver se agora a gente engrena nesse papo bom, né? Difícil, mas bom que a gente preparou. E aí eu estava falando dessa questão do sentido e até dessa... o tempo todo, viu, Cris? Você ouviu? O tempo todo, ouvi. E eu ia até falar que a Gláucia é uma grande querida. A Gláucia tem o livro, né, do Luto à Luta, para quem tiver interesse de ler. E tem A Vida Continua assim, também. Ela foi uma grande mestre para nós duas também, não é, Cris? Sim, sim, ela é ótima, é uma grande fonte de inspiração, né? E ela fala que ela ficou conhecida como a doutora da morte, de tanto que ela fala sobre o tema do luto, né? E a Gláucia, ela foi minha professora na faculdade, então desde lá eu venho acompanhando essa trajetória, são quase 20 anos, e eu aprendo muito com a Gláucia. Ela vai aparecer muito aqui também, porque um dos nossos objetivos nessa conversa é articular, né, duas palavras que ela traz no texto dela, no livro dela, que é o luto e a luta, né? É a luta da vida. É a gente poder aprender a viver e lidar com as adversidades. E como você bem diz, né, Genilce, fazendo contato com a nossa resiliência, desenvolvendo a capacidade da resiliência, né? Sim, porque o luto, ele é processo. Ele não é algo que começa e que termina assim. Não é igual tem pessoas que falam assim, é um ano de luto. Isso não existe, a gente vê isso na clínica. Hoje mesmo estava discutindo mais cedo, você falou de uma cliente sua elaborando ainda um luto de um pai de 20 anos, não é? Eu também na clínica, pessoas que já perderam um ente há 10 anos atrás e ainda fazendo essa elaboração ou se dando conta da falta dessa pessoa na vida. Então, luto é um processo, a gente sabe o momento em que ele tem início, mas fim, sinceramente, cada vez mais eu acredito que ele não tenha. O que vai tendo é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo de lidar com a ausência desse ente, de ressignificá-la e de dar sentido a ela. Não é? E por isso que essa palavrinha né, que a gente começou falando do sentido da vida, ela vai estar presente em toda essa nossa conversa, né? Porque primeiro qual é o nosso sentido de vida? Até que ponto a gente acredita que a nossa vida só tem sentido ao lado daquela pessoa, que pode ter ido embora da nossa vida, seja por uma separação, seja por uma mudança de cidade, seja pela morte mesmo, né? E como é que a gente vai dar conta de dar prosseguimento a esta luta, a esse esforço que é viver, né? E transformar, né? E articular a dor com a capacidade de novo tomar a vida, né? Sim. E aí o que a Gláucia fala sobre luta é que ela é a disposição para buscar e descobrir com dignidade a despeito das perdas. Então, a luta seria a superação, a transformação mesmo desta perda em algum ganho, pelo mesmo sentido da presença, da existência daquela pessoa na nossa vida.
Uhum. né? E quando a gente também fala de perdas, a gente não fala somente das perdas que se dão por pessoas, mas as pessoas vivem outras perdas, não é? Então, é importante que nós também falemos sobre essas perdas, e nesse momento de pandemia, as pessoas, a gente tem vivido o que a Glaucia também nos ensinou de lutos sobrepostos, Uhum. Uhum. que Estão diz respeito a perguntando todas as aqui perdas. Ah, o nome do texto que nós estamos citando. Na verdade, não é um texto, são os livros da Gláucia Tavares. Vocês podem pesquisar ela também aqui no Instagram, que ela está com trabalhos muito interessantes. Os livros são Do Luto à Luta e o outro é E a Vida Continua. São os dois livros da Gláucia que a gente usou como referência. e tem Vamos um só outro colocar as também que é o de referências também. e tem um de perdas perinatais também, não tem, Cris? Eu Dela eu não esqueci. conheço. Eu acho ela coordenou, Uhum, sabe? Então também é um livro bem interessante, mas buscando o nome dela aí sim. aparecem os livros, Sim, tá? a gente também usou Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Uhum, Kubler-Ross, O uhum, Túnel e a Luz, também da Elizabeth Kubler-Ross. Também vale a pena para quem quer a indicação, os livros da Ana Cláudia Junqueira, ela trabalha com cuidados paliativos, e tem um livro dela que se chama A Morte, um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. uhum, Se eu não me engano, é uhum, esse o nome. Livros uhum. infantis: A E, Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, A Rainha e o Vento, A História de uma Folha. E uhum, para casos de separação com crianças, para trabalhar, A Casa Caiu, da Cris Manfro, que é uhum, muito legal também. uhum. Então, essas foram as nossas referências aí, nós vamos falar um pouquinho delas ao longo da live, né, Gê? Isso. E aí eu queria falar aqui desse poema que é Colhendo Frutos, do Tagore, que coloca assim: não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Paciência para merecer. Não me permita ser Não me per... covarde, sentindo sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. Esse está no livro da Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e o Uhum, morrer. Então é isso, é a gente pedir para ter força, coragem e confiança no nosso potencial de superação, que isso aí é que é fortalecer o nosso potencial resiliente, não é? uhum. A resiliência, ela é algo com que todos nós nascemos, com esse potencial, mas ele só será despertado a partir da nossa interação com o meio ambiente, da nossa interação com as pessoas, que isso que vai fazer com que nos tornemos pessoas mais robustas, mais firmes nesse enfrentamento, ou pessoas mais frágeis. Mas sempre a resiliência é possível de ser fomentada, é possível de ser trabalhada. E a psicoterapia, ela permite isso através da reflexão, através do levantamento dos nossos pontos fracos, aquilo que a gente precisa desenvolver, não é? Para a gente dar prosseguimento aí, Uhum. porque viver é fácil? Nossa, de forma alguma, né? Não Traz um é. monte de desafios, né, Gi? É. Esses, assim, são os menores que a gente passa, né, no dia a É. dia, nos enfrentamentos das questões, Aham, né? E é tão aham. difícil ao mesmo tempo, né, de falar de luto, falar de perda, falar de dor, porque, em geral, as pessoas acabam julgando ou então cobrando que o outro elabore esses lutos,
essas perdas de uma forma muito rápida, né? E isso é um processo. Nós temos um início, nós temos um fim, mas viver é o processo. Viver, ele é esse intervalo entre o nada, a gente não sabia o que acontecia antes da gente chegar aqui, e a gente não sabe o que vai ser depois que a gente partir, né? Então, acho que ele falava, viver é um intervalo entre dois nadas. Então, é a nossa oportunidade de estar aqui nesse momento. E esse momento, tá me vendo, Gê? Tô te vendo direitinho. Eu que tô vendo que eu tô Eu, desfocada. eu peguei esse objeto aqui, eu tenho usado alguns objetos nas sessões, né, para representar que isso aqui é a representação da nossa vida, né? Todos os dias o tempo ele é implacável. Né? Então a gente acha que a gente pode ir deixando para amanhã para resolver muitas questões, para demonstrar todo o afeto que a gente tem pelas pessoas que são próximas a gente, para poder realizar os planos que a gente tem para o futuro, né? Hoje eu até coloquei aí no Instagram uma perguntinha assim: se você soubesse que você tem 1 ano de vida, o que você faria? Né? Porque aí a gente faz contato com a nossa finitude. E quando a gente para pensar que a gente tem um tempo limitado para poder interagir, para a gente poder viver, aí a gente começa a pensar em aproveitar. Nesse momento de pandemia, apesar de todas as perdas, as pessoas começaram a se dar conta da falta que estão sentindo da vida que tinham. Né? Das interações, das relações, das pessoas, né? Então, eu estava até falando mais cedo com uma pessoa que vão ter consequências ruins desse afastamento, sim, mas será também que a gente não vai voltar com muito mais vontade de viver, né? Muito mais vontade de aproveitar essas relações quando a gente tiver oportunidade, antes que o nosso tempo termine? Né? E aí você fez uma colocação lá no texto que eu achei muito legal, que é também a importância da tristeza para a gente poder saber aproveitar esse tempo. De entrarmos nesse processo de reflexão, que é o que a tristeza faz, né? Ela nos coloca num processo de reflexão e num processo também de desenvolver uma empatia e compaixão pelo outro. Nessa aceitação de que se luta é processo, cada um terá o seu processo. O seu e cada tempo, um né? terá o seu direito também de ir lidando com esse processo. Cabe a gente que está por perto dessa pessoa, porque nós temos o luto patológico, né, Cris? E nós temos o luto normal. Então, se a gente pegar lá no do DSM-5, o luto normal seria assim, a pessoa ela ficar em 1 mês de muita tristeza, sem vontade de fazer nada, mas após esse 1 mês, alguns autores falam até 2 ou 3 meses, mas após esse período, a pessoa começar a seguir em frente. E sem pensamentos de morrer, sem pensamentos, né, de acabar com a própria vida, enfim, mas de viver essa dor, essa tristeza intensa. Agora, passado esse período, a pessoa consegue, sim, buscar ajuda, buscar recursos e seguir em frente. O luto patológico já seria aquela pessoa que ela começa a ter ideias de que ela precisa morrer também, que se ela morrer, ela vai encontrar com o ente, o que é uma fantasia também, porque nós não temos essa total segurança, não é? Essa ideia de que a vida perdeu sentido, de que a vida dela só tinha sentido enquanto aquela outra pessoa existisse. Tá? E eu queria fazer um comentário a partir daí. Tem 2 filmes que mostram muito essa questão do luto patológico, que é o Beleza Oculta e o outro que se chama Reine Sobre Mim. Né? E são 2 filmes que vão mostrar a importância do processo terapêutico, a importância de lidar com esse tema, né? E que cada um realmente vai ter um tempo para poder processar.
né? Uhum. E o respeito a esse tempo, a permissão para que o outro fale, porque às vezes é muito chato, né, para quem está de fora, de ouvir aquela pessoa lamentando, Uhum. lamentando, lamentando, começa a achar que a pessoa está se colocando no lugar de vítima. Mas essa fala repetitiva, ela é extremamente curativa e necessária para Uhum. que se coloque para fora Uhum. esses sentimentos de desamparo, de abandono, de falta de chão, né? De Dependendo revolta de também. revolta e o paradoxo dessas emoções, né? Porque às vezes tem um sentimento de traição. Ele morreu, ele me deixou, né? E Ah, agora o que vai ser de ele não mim? tinha o direito de fazer isso comigo, ou ela não tinha o direito de fazer isso comigo nesse momento. Como se a Né? pessoa que foi tivesse tido uma escolha, Uhum, tá? uhum, Porque assim a gente parte do princípio, Cris, que até mesmo uma pessoa que pratica o suicídio, ela também não está em condições mentais de fazer escolha. Ela fez aquilo uhum. numa intenção de acabar com uma dor, já desacreditando que é possível uma vida sem dor, né? Isso. Mas não, ela não está dentro do seu potencial de capacidade de escolha, porque ela está com a sua visão de mundo e de vida ofuscada, ela está dentro de uma viseira, de uma visão em túnel, que só vê aquela saída, a saída da morte. E é muito Uhum, interessante também, as pessoas têm uma tendência de não conversar com crianças. E outro dia eu passei por uma situação, eu conversando com uma criança de 9 anos, a gente trabalhando as emoções, e ela falou que toda vez que ela sentia raiva, ela tinha vontade de morrer, ela pensava em morrer. Aí eu perguntei para ela, e o que vai acontecer se você morrer? Aí ela falou assim, uai, acaba toda a dor. Eu falei, mas acaba a dor e acaba tudo que é bom também. Aí ela, não, eu não uhum, tinha pensado nisso. Eu falei, tudo acaba. E outra coisa, o uhum, que está sofrendo dor não é o nosso corpo, é o nosso espírito. E quem te uhum, garante que depois que você morrer, o espírito vai ficar em paz? uhum, uhum. Aí ela falou: olha, eu também não tinha pensado nisso. Eu achei tão bonitinho. Ela falou: não vou mais pensar nisso então, né? Eu falei: então vamos trabalhar a raiva de uma forma saudável, porque ela é uma emoção importante. Ela é a emoção que nos coloca em Isso. proatividade, é ela que nos faz ir para a luta. Uhum, Entendeu? É ela. Então, assim, vamos trabalhar e regular essa emoção e canalizá-la para algo bem positivo, não é? Um uhum. caminho Isso. positivo. E pensando também na Sim. questão do luto, Cris, a gente fala assim, o luto, um ente querido, ele é a grande perda. Por quê? Porque é algo que não tem reversão. Então, luto diz Uhum, respeito a coisas que não têm reversão. Por exemplo, também o uhum, fim de um casamento. uhum, Muitas pessoas vivenciam o luto quando o filho se casa, ou quando o filho muda e vai para o uhum, exterior. Né? São uhum. processos, mesmo que esse filho possa voltar, mas as pessoas elas vivenciam essas quebras. Outra coisa, Sim. dos Inclusive processos, para o filho também, né, Genilce? Porque claro. eu atendo pessoas, por exemplo, jovens adultos, que mudaram de cidade, né, ou foram fazer um intercâmbio, entendendo que aquilo seria uma grande oportunidade e vivenciaram uma dor muito grande pela separação, pela chegada nesse novo contexto, né, assim, de uma cidade grande, de uma língua nova, e que vivenciaram isso como um luto muito grande. Tem uma pessoa que eu acompanho que ela mudou de cidade, de país, na verdade, quando ela era muito pequenininha, Uhum, né? E aí, para cada país, uma língua nova. E quem uhum, chegava e que era o estranho no ninho era ela, né? uhum, Porque as pessoas não tentavam fazer o esforço de falar a língua dela. Ela, daquele tamanhozinho, tinha que se adaptar à língua daquele mundo novo. Então, uhum. ela ainda desenvolve ali, fala assim, eu que sou defeituosa disso aqui, que fala essa língua diferente. Então, Uma crença muitos distorcida, lutos, não é? distorcida, e uma dificuldade, inclusive, de se sentir pertencendo.
Porque, na verdade, quando acontece um luto, esse sentimento de pertencimento, ele fica completamente abalado, né? Porque onde que eu tô, a que grupo eu faço parte, né? A Luciana Pellegrino está perguntando se a gente falou das fases do luto. Não falamos ainda não, Luciana. Quer falar, Gi, das fases do luto? Então, eu sinceramente aqui eu não coloquei as fases do luto porque a gente não queria ficar, porque explicar cada uma, eu não queria ficar presa nessas fases do luto, não Porque o é? objetivo hoje também é falar dos rituais, né? Eu vou Rituais. citar, então, rapidinho as fases do luto que a Elizabeth Kubler-Ross cita no livro Sobre a Morte e o Morrer. Então, ela fala que a primeira fase seria a negação e o isolamento, depois que passa pela fase da raiva, que é isso que a gente acabou de falar, né? Essa ambiguidade aí entre medo, tristeza, esse isolamento como uma proteção também desse momento difícil, dessa tristeza para poder elaborar essas perdas e esses ganhos que ainda não são visíveis. Então, a raiva do abandono, de estar nessa nova condição, de ter que se reestruturar, de não se ver pertencente, vem uma barganha, mas por que que não fui eu, né? Por que que tinha que ser assim? Então, uma barganha aí com a questão da Ou porque logo religiosidade, comigo, logo eu vivenciando isso. né? Aí depois pode vir um período de depressão, onde realmente a vida fica mais cinza, sem gosto, e aí os sentidos ainda não começaram a ser construídos. E algumas pessoas chegam à aceitação e ao desenvolvimento da esperança de novo, né? Mas ela diz que nem todos passam por todos esses processos. Mas hoje a gente não vai se reter aqui a questão das etapas, porque o objetivo é a gente falar de rituais, né? Isso. E E aí também eu falar. queria... Só Pode queria falar. fazer um pedacinho aí, que é falar das perdas necessárias também, que a Judith Bjork coloca. Também é um livro bem interessante para quem quiser buscar, né? E aí, o que ela coloca é o seguinte, que perdas são partes da vida. As perdas são universais, são inevitáveis, são inexoráveis. E essas perdas são necessárias porque, para crescer, temos de perder, abandonar e desistir. Só que as pessoas nós temos um mecanismo de defesa da negação. Então, a gente não entende como perda. Nós sentimos uma dor, mas nós não percebemos esses ciclos como perdas. E nós também não percebemos com um sentido de luto. E uma das coisas que é muito interessante é a transição da criança para a vida de adolescência, o quanto ela sofre, porque ao mesmo tempo que ela quer crescer, aí vem a ambivalência, ela também quer continuar criança, ela tá sofrendo perdas. Porque agora são mais responsabilidades assumidas, mas ao mesmo tempo, mais responsabilidade assumida vai nos dar uma independência, né? Um potencial de ir e de vir, não é? E falar um pouquinho do perdão, porque o que a Gláucia traz da perda pelo luto de um ente querido é uma perda grande. E para trabalhar a perda grande é o perdão, que é o se perdoar, o perdoar também a esse ente que foi fora da hora, ou que foi dentro do tempo, mas que nunca vai ser o nosso tempo. É muito interessante, assim, quando a gente acompanha velórios de pessoas com mais de 100 anos, às vezes, né? E as pessoas inconsoláveis. Então, assim, como que é difícil para a pessoa assimilar que nós temos um período, nós temos um prazo de validade, não é? E passar desse prazo de validade também traz outras perdas para a gente, que é a vivência de uma vida sem qualidade.
Uhum. E aí eu fico pensando, inclusive, né, Genilce, porque às vezes a gente passa a vida do lado de alguém e a gente não conhece essa pessoa ao nosso Bem, lado, a gente não olha. Quando tem uma ameaça ali de uma morte por conta de uma doença e tudo mais, né, e a gente está acompanhando pessoas que estão adoecendo, por exemplo, a pessoa uhum, começa então a questionar qual é a minha relação com esse ente, eu vou uhum, perder essa pessoa, vai me fazer falta. E aí eu uhum, acho que a pergunta que a gente deve se fazer é assim, o que que eu ainda não vivi, ou o que que eu não me dei a oportunidade de viver com essa pessoa para que a gente possa reparar isso enquanto ainda há tempo, uhum, né? Na uhum, verdade, a gente deveria pensar assim, né? O que que eu quero viver com essas pessoas que fazem parte do meu círculo de convivência diariamente? Porque é uhum. como eu estava dizendo, né? O tempo não para. Não A gente para. não sabe como é que será o dia de amanhã. Eu me lembro da Uhum, minha comadre quando estava grávida e ela foi fazer o pré-natal e eu falei: "E aí, como é que ela tá? A neném tá?" Ela falou assim: "Tá ótimo". Mas é uma grande ilusão achar que vai estar ótimo sempre, porque ela está aham, ótima agora, neste aham, momento. Mas uma aham, intercorrência pode acontecer e no momento seguinte não estar mais. Então, uhum. é essa nossa necessidade de controle, é um falso controle, né, Falso Janilce? Porque controle. na vida a gente não tem controle, por isso é importante a presença, a gente está aqui agora, né? E E como que nós demonstrando a estamos importância. acelerando nossas crianças também, sabe, Cris? Você está falando de uma Isso. grávida, essa semana eu conversei com uma gestante, vai ter neném por agora, e ela falou, daqui a pouco está correndo por aqui. Eu falei, calma, daqui a pouco vai estar chorando aqui, daqui a pouco vai estar passeando por aqui no colo da mamãe e do papai, mas vai levar um tempo ainda para andar. Então vamos curtir cada momento, porque aquele momento passa. E Ele é toda fase único. de uma criança em desenvolvimento, ela vai trazer desafios a serem superados, vai trazer desafios para os pais, mas também traz uma beleza de ganhos, não é? Sim, e É igual o pessoal muito. falar, os primeiros 15 dias do bebê, o quanto que é sofrida, né? Até você, toda aquela questão de sono, adaptação, ponta, etc., o primeiro mês. Mas eu falo, gente, mas é o período que tem um cheirinho mais gostoso. Porque passou o segundo mês, o cheirinho já transforma. Já não tem mais aquele Uhum, cheirinho de nenenzinho mais, não é? Então é uhum, isso. Então a vida é assim, ela está sempre em movimento. E uma das coisas que a gente uhum, trabalha muito também, Cris, é a questão da palavra pena. uhum, Que pena, quando eu falo assim, estou sentindo pena daquela pessoa, olhar para a pessoa com um olhar de pena, significa que você uhum, está dando para ela uma informação de que o sofrimento está tomando conta dela e que vai ser muito difícil para ela dar, para ela fazer a sua caminhada. Quando, na verdade, tem que uhum, olhar para a pessoa com o olhar de você vai dar conta. Não, uhum. não está sendo fácil, não será fácil, mas eu acredito, eu confio no seu potencial de que você dará conta. Uhum. E E aí eu tinha uma passaremos comadre também juntos, que né, passou pela pela, viuvez. E aí ela pela falava assim, estrada como que aí. vai ser? Como que vai ser com os meninos? Eu falei assim, vai ser como serão qualquer criança na idade dele. Só que eles têm algo na história dele. Essa pessoa não será suprida, eles vão ter sempre a memória desse pai, mas outras pessoas farão esse papel também. E eles têm uma mãe forte e uma mãe guerreira. Estão aí, né? Uhum, Dois adolescentes lindos, né? Assim, com uma competência emocional, uma capacidade, uma ternura, uma uhum, doçura uhum. maravilhosa, não E é? desde que tenha permissão, né, Gê, para falar dessa pessoa que partiu e cada um poder ouvir a versão do outro, né, Sim, sobre essa perda, porque cada um vai sentir esse momento de uma forma. Eu vou contar uma experiência que eu tive com os meus filhos quando o pai na verdade, é o pai de uma grande amiga minha faleceu. E pela primeira vez os meus filhos foram acompanhar essa coleguinha ao cemitério, né?
E aí a gente vê o tanto que as crianças trazem de imaginário a respeito da morte, né? Então, quanto que o ritual ali de velar aquele corpo, né, de enterrar e tal, permite a toda a comunidade fazer contato com essa questão da finitude, né? E trazer também ali para aquela família as emoções, as lembranças boas que foram vividas com aquela pessoa, ou não tão boas, os constrangimentos que podem surgir quando surge uma terceira família, uma segunda família, né, de uma pessoa que faleceu e que não era esperada. E aí eu fui com os meninos ao cemitério, e a primeira coisa que eles chegaram, falaram assim, mamãe, onde estão os caixões? Eles não estão em cima da terra? Eu falei, não, ele fica enterrado. Mas como é que as caveiras saem à noite, né? Então, aí a gente começa também a dar permissão para as crianças expressarem, falarem do que pensam sobre a morte, já que é um tema tão evitado, muitas vezes, nas famílias, né? E a criança poder trazer essa experiência e a gente poder falar disso. E aí, quando a gente saiu lá desse velório, né? Cada um saiu. Eu tenho um filho e uma filha, e aí o meu menino virou para mim e falou assim, mamãe, quando eu morrer eu quero ser enterrado, para que as pessoas da minha família possam vir aqui no cemitério me visitar. E a minha menina virou e falou assim, eu quero ser cremada. Eu falei, uai, para que você quer ser cremada? Ela falou assim, não, para que a minha família possa me levar para onde ela for. Né? Então, assim, quando a gente traz o tema da morte para o nosso cotidiano e permite, né, falar, a gente também permite viver melhor a cada dia, né? E sabendo que a gente tem, que faz parte da vida o processo de finitude, de despedida, e que a gente vai ter que se preparar para isso. As pequenas frustrações diárias nos permitem essa preparação. Né? E aí, Cris, assim, nós já estamos aqui faltando menos que 20 15 minutos. Eu acho que agora a gente vai falar sobre os rituais. Sim. Qual que é a função deles, não é? Então, assim, a importância deles. Você quer falar? Então, posso falar. A importância dos rituais é porque eles agregam muitos símbolos, né, Genilce? Então, quando a gente pensa, e os rituais, eles não são só os rituais de despedida, eles são os rituais gerais da vida. Como é que a gente prepara nosso alimento? Como é que a gente compartilha esse alimento e cria esses hábitos em família? Como que a gente cria o hábito da higiene, do autocuidado na família? A família é mais voltada para o cuidado com o outro, para o cuidado próprio? O que é um valor nessa família? E como é que isso é passado através dos rituais? Né? Como é que são comemoradas as festas, os aniversários, as passagens, os ciclos? Porque eles têm um fator de organização também. Então, a própria sociedade faz parte do ser humano, o homem, né? Porque nenhum animal fica fazendo ritual. O homem, ele faz. Passarinho cria ninho. Estou lembrando que João de Barro o João de Barro faz o ninho, sim. Então, vamos pular isso aí. Mas assim, o ser humano precisa dos rituais como uma forma de se organizar. Então, pensa também se não existisse o período de Natal e Ano Novo. Como que seria só aquela virada de ano sem nada, né? Por mais que as pessoas falem, que coisa mais esquisita, você vai lá, comemora e tal, depois o outro dia é um dia seguinte, tudo bem, é um dia seguinte, mas traz marcos de transição, como se dão as comemorações dos aniversários. Sim, sim. E aí a gente é um ciclo que fechou, outro que abriu, um que fechou, outro que abriu. Não é? E a gente pode pensar então em rituais vazios de significados, porque é só uma repetição, sem saber por quê e para quê, né? Então, por exemplo, eu posso estar comemorando o Natal, mas eu acho isso muito chato e não faz sentido nenhum para mim. Mas eu gosto de comemorar meu aniversário, por exemplo. Né? Então, assim, a importância é que o ritual ele tem ali uma intensidade, uma intenção, um propósito, porque ele vai reunir uma série de símbolos que agregam uma dualidade, inclusive, o pertencer e o separar,
né? Quando a Uhum. gente fala da saída de um filho de casa, como é que foi Uhum. feita essa despedida, esse preparo para esse se Uhum. separar, né? Uhum. As Então, próprias festas, né, para quem vai para o exterior, aí todo mundo faz uma festa, é uma para ir, outra para voltar, não é? As sim, festas sim. para receber, de recepção mesmo. Então, os rituais, eles têm essa função. E os rituais, no caso de elaboração de luto, eles também terão uma função catártica. Eles permitem a catarse, eles permitem que você entre em contato com as emoções, independente de quais Uhum. sejam elas, não é? Uhum. E Então, permite assim, expressar de forma intensa essas emoções, né? E compartilhar com o grupo esse processo de elaboração. no livro Perdas e Ganhos, da Lia Luft. Luft, tem um Uhum. ritual lindo que ela fala assim que ela fez a vida, ela dedicou a vida aos filhos, até uma hora que ela volta para o mercado de trabalho. E aí, a primeira vez que ela viaja a trabalho, e ela fala que ela foi sentindo uma coisa tão diferente dentro dela, que ela tomou a decisão. Ela entrou numa joalheria, comprou um anel, colocou no dedo e falou: essa é minha aliança de compromisso comigo mesma. De que a partir Isso. de hoje eu olharei para mim. De que a partir Uhum. de hoje eu me valorizarei e validarei o meu potencial, porque ela Uhum. tinha esquecido desse lado dela. Então, as Uhum. mães também precisam, em algum momento, fazer esse pacto de retorno com elas, porque elas ficam numa vida totalmente dedicada aos Sim, filhos. Então, isso é um sim. momento também foi um ritual muito interessante que ela fez com ela mesma e que deu uma organização para ela a partir daí, não é? Sim, sim. E aí, O livro da Solange Rosset também, o Isabel Augusta, uhum, traz o processo, o ritual, né, de adesão da menina que foi adotada na família, né? isso. Então, através de uma joia familiar, eles fazem todo um ritual para ela ser incluída ali na família, Uhum, né? porque ela havia Então, sido assim, adotada, mas isso não tinha sido trabalhado. E tanto sim, ela também de adotar aquela família e ser isso. adotada pela família. Por isso que o ritual ele é importante, porque vai trabalhar em cada pessoa a sua Uhum. parte, né, na forma e na manifestação das emoções e do entendimento daquelas circunstâncias. Né? No processo de adoção, os pais podem entender que estão fazendo um bem para aquela criança, mas quem é que para ouvir a dor daquela criança? O Isso. quanto é difícil para a gente dar conta de ouvir a dor do outro, né, Gi? Outro Uhum. dia, num grupo que eu faço parte, uma colega manifestou a perda de uma pessoa muito significativa. E todo mundo de cara já foi falando para ela assim, não, fica tranquilo, vai passar, você vai superar isso logo, né? Então, assim, você vê que também não tem aquele acolhimento, entendimento de estar junto e falar assim, olha, estamos aqui junto, vamos enfrentar isso, pode falar da sua dor, eu estou Me aqui só sinta do seu ouvidos. lado, como você está, e perguntar, não é? E foi justamente a partir daí que a Glaucia também desenvolveu o app, porque ela falou que ela Isso. precisava de um espaço, ela e outros amigos que haviam passado pela grande perda, de poderem compartilhar essa dor, porque eles viram que eles estavam enchendo o saco das outras pessoas. E ali era o momento em que eles se Uhum. encontravam. Eu já acompanhei alguns encontros e a gratidão das pessoas era essa. Aqui eu posso falar do meu ente querido sem também sentir culpa ou algum peso em relação ao outro, não é? Mas Sim, também temos rituais de nascimento. tem. E Deixa eu aí eu só quero que falar antes, tá, das 3 etapas do ritual, que o Van beleza. Genepp falou em 1960, né? Uhum, O primeiro passo é a separação na qual se efetuam os preparativos para o ritual. Então, como é importante uhum, a gente separar o que, que a gente vai usar naquele ritual. Então, pense no ritual de Natal, vai separar a árvore, as bolas, enfim, vai fazer um casamento uhum, ou um ritual de uhum, nascimento, né? Vou separar o quarto, preparar o quartinho do bebê,
Não é isso, Gê, que você Isso, ia falar? isso. Vou Não, não era comprar esse, as não. roupinhas. Não? Depois a gente tem o segundo passo, que é o passo transacional, em que as pessoas vão experimentar essas novas experiências e assumir novos papéis e identidades nessa relação a partir do ritual. E o terceiro passo é a reintegração. Quando volta de novo para a vida, vai se conectar de novo à comunidade, mas pelo fato de ter passado por aquela experiência, já vai voltar de uma forma diferente e as trocas serão diferentes, né? Então, os rituais que a gente faz de Natal, Réveillon, nascimento de um filho, o casamento, que é a preparação, né? Implica ali a perda do filho que está casando, mas o ganho da nora que está chegando, o ganho dos netos que vão vir. Então, o ritual, ele marca essa dualidade, né? Esses paradoxos aí. Mas aí você fala... O ritual que eu ia falar é um que a minha bisavó fez com o Rafa, meu filho, quando ele nasceu. Então, ele era o tataraneto, né? E aí se uniu. Então, eu, minha mãe, minha bisavó que organizou isso. Eu, minha mãe, a minha avó, minha bisavó, agora tataravó dele, e ela foi dar o banho nele. E ela falou assim que era para a gente tirar tudo que a gente tinha de ouro. Então, nós tiramos as alianças e que a gente jogasse na água do bebê. Porque aquele neto dela, ela falava desse jeito, ele ia ter muita fartura na vida dele, sabe? Então, eu achei lindo esse ritual que ela fez. E depois, ela já não tinha mais condição, mas aí eu fiz com a minha filha Cecília, fizemos também com o neném da minha irmã, enfim, não é para dar esse banho, né? Mas no sentido assim, de trazer fartura, de trazer prosperidade, é no sentido de prosperidade. Não E de necessariamente de bênçãos dinheiro, mesmo, de né? riqueza de dinheiro, mas de prosperidade de vida, sabe? Sim, sim. Eu estava vendo na página da Bel Ornelas, que eu também compartilhei hoje lá no Instagram, o ritual do casamento também, onde os noivos podem escolher como eles querem representar, né? Então, às vezes, é a falta de um pai, é a falta da mãe ou de um avô, que era muito significativo, que eles gostariam que estivesse presente ali naquele momento. Então, usa-se, às vezes, um camafeu, ou então para o próprio ritual do casamento. Lá tem uma citação que eles pegam areias de cores coloridas e jogam no mesmo balde para mostrar que a partir dali haverá uma mistura de histórias, né, de famílias e tudo mais. Então, para cada situação, como que é importante a gente escolher quais serão os símbolos a serem usados, né? Que faz sentido para cada um dos envolvidos. Isso já possibilita a primeira conexão para poder falar dos valores que são importantes e querem ser compartilhados ali. E isso vai sendo recheado de emoções, né? E aí se compartilha esse momento e ele vai ficar registrado de uma outra forma, né? Eu fiquei lembrando, enquanto você falou, do ritual que foi meu primeiro beijo, né? Que era uma coisa tão esperada. E aí a gente estava numa cidade do interior e não tinha nada para comemorar. E aí as minhas colegas foram no barzinho da esquina, compraram vários pés de moleques e nós fomos comer pé de moleque e tomar refrigerante, né? Então os rituais... Eles se tornam histórias para serem contadas, para serem passadas com uma forma mais leve, mais integradora aí dessas relações, né? Isso. E aí teve também o de uma cliente que a irmã morreu fora do Brasil. E aí o que nós trabalhamos, ela procurou a terapia, já me conheci, veio para a gente trabalhar, nós fizemos só umas 3 sessões, mas de acolhimento dessa dor dela, de elaboração, e aí a proposta foi essa, que ela fizesse também um ritual. E foi muito interessante que todos os irmãos participaram desse ritual, quando eles receberam a urna que veio com as cinzas dela, e a partir dali eles resgataram toda a história dessa irmã, até mesmo para os sobrinhos, porque é uma irmã que tinha anos ido embora. E aí ela volta, e aí eles arranjam um espaço no cemitério onde já tinham pessoas da família.
Então, essa reintegração, até mesmo nesse momento. Ou então, de um casal que tiveram um aborto, e aí a gente trabalhou a representação do tempo de vida desse bebê, não é? E a questão é essa, sabe? Porque o grande drama imagina que você tem uma lâmpada maravilhosa, né? Que você pode virar para o gênio e fazer um pedido. E aí o pedido é para você não sofrer essa dor da perda, o que poderia acontecer é esta pessoa, essa situação não ter acontecido na sua vida. Você faria essa troca? E até hoje, Cris, nunca ninguém falou assim, eu faria. Eu preferia não ter conhecido, eu preferia não ter engravidado, para não ter passado por essa perda, porque mesmo que sejam momentos, foi vivenciada a felicidade, foi vivenciada a alegria, e aí a gente trabalha a gratidão por aquele tempo de existência dessa pessoa na nossa vida. E o tempo... E se não tivesse também passado, né, Genilce, provavelmente a gente não estaria aqui, se foi a perda, né, por morte de alguém, de algum ancestral. Se qualquer um deles não estivesse ali naquele lugar, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, né, falando. Então, mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades... Exatamente. E falando do livro da Simone de Beauvoir, né? Tem um livro dela que ela escreve sobre um homem que ele não morria, né? Ele era imortal. E a angústia dele de não ver gerações e gerações, então ele viu todos os ancestrais dele morrendo, depois todos os descendentes por gerações e gerações morrendo, e como que a vida perde o sentido quando nós não temos ali esse tempo final de despedida também, né? E então é importante a gente lidar com isso. E mais uma coisa que eu acho importante a gente trazer, que é a questão da, não é nem religiosidade, da espiritualidade, né? Como uma forma de nos ancorar, né? De nos dar sustentação. Então, assim, qual é a minha coerência interna, em que eu acredito, onde que eu me seguro nos momentos de desafio da vida. E assim a esperança e a força de prosseguir, para dar sentido à existência de quem partiu. Porque se eu deixo também, se eu paraliso a minha vida, eu estou pondo na conta daquele ente uma culpa, uma responsabilidade pela paralisação da minha vida. E não é por aí. Ele teve aqui o tempo dele, agora é a minha vez de seguir em frente e fazendo essa pessoa se manter viva por esse período. Nós vamos ter que agradecer, né, Cris? A presença. Nós temos 3 minutinhos. Isso. Que muito tá bom, Gi. Não é? Porque assim, com essas intercorrências aqui, estiveram aí firme aí, nos prestigiando, nos motivando. E eu espero que essa live... tinha muitas outras coisas que a gente tinha para falar, né? Nossa, tem uma tonelada de coisa aqui. Que nós preparamos, mas assim, que tenha trazido novas reflexões, de pensar de forma diferente, de enxergar por outros ângulos. A gente tem uma tendência de ver as coisas só de um lado e não pensa como que seria a mesma visão de um outro lado dessa história. Não é? Tem pessoas aqui perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva no canal da Genilce. Eu vou salvar lá no meu canal do YouTube também. Cristiane Peretti e Genilce Cunha, né? Isso. E a gente agradece a presença de todos. Eu quero também falar, Gê, que eu e a Camila estamos... Amanhã vai sair uma surpresa aí, que nós vamos lançar um curso que se chama Afetivamente. Então, amanhã, lá no meu canal e no da Camila, corram lá para conferir esse curso, essa novidade, esse workshop que a gente está preparando com muito carinho aí para compartilhar um pouco mais com vocês. E agradeço mais uma vez o convite, né? É uma oportunidade muito grande da gente também
rever muito das teorias, de encontrar com os nossos autores aí. A Tereza Eutrópio esteve aqui presente, é outra grande professora que nos inspira muito, né, Gi? Com E é tão certeza, maravilhoso principalmente com essas rituais. nossas... Isso! Ela tem um ritual lindo do laço, né, que é Isso, maravilhoso. E isso. ela tem um livro que chama Histórias Terapêuticas, que também é muito bom, vale a pena ler. E eu Gê, obrigada, viu? quero te agradecer também por ter aceitado aí participar comigo. Eu falo que nossos encontros nas lives são preciosidades para mim, viu, Cris? Nossa, para Tá? mim também. Que coisa Muito boa. obrigada. Ah lá, Tereza. Ô, Tereza, obrigada. Obrigada, Mayra, Raquel, todas pela participação aí. Foi ótimo. Isso aí. Então tá. Tem mais alguma coisinha que você queira finalizar? Eu acho que. Ué, a gente pode finalizar com uma música, então, que a gente separou algumas aqui, né? Hum, E deixa eu ver se eu acho aqui pra gente. Nós separamos 3.